A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra, cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Opa, quase perdi o fôlego aqui, moço, porque tem coisa para falar, né? Hoje vai ser daqueles episódios que vai ser de tirar o fôlego literalmente, né? Eu sou o Fabiano Pacentiuk, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Como vocês já estão habituados, aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento, meu amigo Vitor. Bom, pessoal, a gente está no último episódio do nosso especial de Campo de Verão, né? O cenário tá diferente hoje, O né? cenário tá diferente, não tá com tanta cara de verão por causa de uma chuvinha que apareceu. Chuva de verão? Não é Vai, chuva de passa. verão, não é chuva de verão, é isso mesmo. E com o apoio exclusivo de quem, meu amigo? Da FMC, agradecer eles, sobretudo, por confiar nesse projeto e literalmente hoje abrir as portas da casa deles aqui na nossa área de eventos da FAPA para nos receber para esse episódio especial do FAPA Podcast. É isso aí, a FMC é uma parceira grande nossa aqui, né? Inclusive a gente tá na casa, né? Como você disse, vai ter aí os nossos editores, aí o Filipão, o Hélio, estão preparando umas imagens aí pro pessoal ver. Mas vai estar bem bacana aí um episódio diferente, né? Estamos tentando inovar, né, cara? Claro. Inovações tecnológicas, né? O que você acha? Eu sabia que você ia puxar pro teu lado, sempre pro teu lado. Né? Antes de se apresentarem, eu dei esse tempinho porque o pessoal não tá compartilhando, cara. Espero que nesse tempo aí já tenha tempo suficiente para deixar um like, pelo menos, né? Um like deu tempo, cara. Porque assim, ó, o Hélito passou as análises estatísticas lá das nossas mídias sociais. E, cara, você vê o pessoal escutando, o pessoal não se inscreve no YouTube, não se inscreve no Spotify. E aí fica ruim pra gente, né? Como que vai saber que saiu um episódio fresquinho desse aqui na mão? Admiradores anônimos, né? Pois é. Não. Esperamos que, por favor, pessoal, realmente a gente tem se dedicado bastante para trazer conteúdo de qualidade, assim como será esse de hoje. Então, por favor, curtam, compartilhem, enviem para o máximo de pessoas possíveis esses episódios aí. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com o Alfred e o Luiz. O Alfred já é de casa, já tá Já aqui... tá chegando os boletos para ele ajudar a pagar já, né? Já, né? Inclusive é quem salva sempre, né, a gente, né? Mas vamos começar pelo convidado externo. Luiz, por favor, se apresenta para o nosso público. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Meu nome é Luiz Demat, hoje eu sou gerente de fungicidas da FMC e queria trazer um pouquinho de informação em relação ao desenvolvimento de produtos, questão de mercado, os novos desafios que a gente tem pela frente em relação a doenças e fazer esse bate-papo aqui, essa rodada com vocês. Muito obrigado pelo convite. Legal, Luiz. Alfred, só aquela palhinha, cara. O povo já te conhece, mas é bom ouvir tua voz aí. Só para uma introdução rápida, né? Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, meu nome é Alfred Tetzer, sou pesquisador de fitopatologia aqui da FAPA Agrária. Bom, estamos aqui então com o nosso representante da Fito e o Luiz, que veio falar um pouco aí também de fungicidas. Luiz, eu queria primeiro, cara, que a gente começasse assim... O que é o maior desafio, já começando alto já, né? Correga lá em Rapaz, cima. você começou acelerando, hein? Começa com desafio já, Gui. Tô vendo tudo, hein? Porque a pedrada é grande. É. Né? Luiz, qual que é o maior desafio para uma empresa hoje para ela lançar um novo fungicida no mercado? Porque é a esperança do produtor, né? Uma nova molécula, algo novo. Né? Essa é uma esperança e é uma caminhada muito longa. Não é algo tão simples assim. Hoje, para a gente desenvolver um novo ingrediente ativo, descobrir um novo ingrediente ativo, a gente testa mais ou menos 160 mil moléculas, 1.000 químicos para tirar um.
Então, às vezes, quando eu trabalhava na época de discovery, que é a descoberta de novos mecanismos de ação, a gente recebia um produto muito bom. Nossa, eu resolvi todos os problemas do agro do Brasil. Vou controlar desde doença do trigo, da cevada, do milho, do algodão, do feijão e da soja. E aí eu sempre falo assim, aí toca o telefone vermelho, que não é o do Batman, mas toca. E ele fala assim, incinera. Eu falei, incinera o quê? Meus boletos? Eu falei, não, incinera o produto porque ele tem um risco toxicológico que não é mais permitido. Então o que acontece? A gente desenvolve 160 mil moléculas para tirar uma durante um prazo de 10 anos para chegar até no mercado. E aí ele tem que passar por uma peneira cada vez mais fina em relação à toxicologia, ao risco ambiental, ao risco do operador. Tudo isso ele vai sendo computado. E por isso que de 160 mil a gente vai chegar só com uma lá na frente que pode entregar com segurança, com fiabilidade para o produtor. Então é um processo que custa mais ou menos 1,5 bilhão de reais, dura 10 anos e de 160 mil eu vou tirar apenas uma ferramenta. Então é algo que demanda tempo e é por isso que a gente tem que preservar as ferramentas que a gente tem na mão hoje em relação, por exemplo, ao fungicida. Porque não é fácil e não vai estar saindo coelho da cartola todo dia. Vai demandar tempo, investimento e as empresas de P&D investem muito e assumem um risco muito grande. Você imagina colocar 1,5 bilhão de reais numa incerteza de 10 anos de trabalho de muita gente, mas você pode ter certeza que quando chega aqui para o produtor, não é algo simples, é algo que veio muito bem desenhado, muito bem desenvolvido e que realmente vai ser uma ferramenta efetiva para ele estar utilizando a sua lavoura e trazendo o que ele precisa, que é resultado. Ô Luiz, a gente vê, eu vou usar um exemplo com carro. Tem o modelo 2019, o modelo 2020 e o designer lá do carro, ele muda um farol para lá, uma gradinha para cá e beleza, é outro carro, tá lançado. É a versão 2026, 27 do carro. Você falou que demora 10 anos para criar uma nova molécula. É isso mesmo? É criado uma nova molécula do zero ou consegue adaptar alguma coisa do que se já tem? Hoje, um dos grandes pontos em relação a desenvolver um novo molécula, um novo mecanismo de ação, é que cada vez está mais difícil de eu pegar um grupo químico, vamos pegar uma carboxamida. Eu já sei qual que é o desenho básico da carboxamida, mas aí eu vou colocar alguns radicais. Esses radicais eles podem melhorar a performance, diminuir a performance, ou melhorar ou piorar a toxicologia do produto e inviabilizar ele. Ele não pode ser também muito bom, mas muito caro, que eu não consiga chegar a acessar o mercado. Se o meu mercado vale 1, eu não posso vender ele por 100. Então existe uma série de parâmetros que a gente tem que organizar antes de fazer uma renovação de uma molécula. O que muito se faz para tentar contornar essa longevidade de 10 anos para chegar a um novo ativo, e se tudo correr bem, é você fazer novas misturas ou combinações. A gente, laboratório, a gente consegue mapear qual é a melhor combinação que dá mais um efeito sinérgico. O que é esse efeito sinérgico? É quando eu tenho 1 mais 1 em vez de dar 2, dá 3. E é isso que a gente busca em renovação dos produtos. Eu consigo descobrir ainda alguma outra combinação viável que vai entregar um resultado melhor no curto prazo? Então é isso que a gente trabalha na renovação. Mas o ativo em si, mecanismo de ação, é algo muito complicado. É algo que demanda tempo, demanda investimento. E novos mecanismos de ação são mais complicados ainda, porque a gente não parte de um padrão, um modelo. Eu vou começar do zero. E aí a chance de ter riscos toxicológicos é muito maior. Então, se você for ver fungicidas mesmo, já faz um bom tempo que a gente não tem um mecanismo completamente novo. É mais adendos que a gente vai colocando na nossa tabelinha ali de novos produtos. Interessante. Eu sempre faço, quando a gente recebe geneticista, o pessoal melhorista aqui, né? Eu sempre coloco eles contra a parede com um fitotecnista, né? Então, vou te dar um exemplo. Aqui a gente tem a equipe de cevada, que trabalha com melhoramento, e tem o fitotecnista que adapta, então, aquela cevada ali, né? A melhor pro campo, com as melhores práticas, né? E aí eu vou fazer isso com o Alfred aqui pra gente ver, né? Alfred, hoje, se você fosse ter um fungicida perfeito, o que ele teria nas características dele? E aí eu tenho certeza que o Luiz vai vir falando, cara, isso aqui não dá por causa disso e por causa daquilo outro, né? Dá um cheque em branco agora, Alfred. Mas é uma Tá dúvida... fácil, hein? Esse é o pedido, né? Posso eu responder e ele tentar argumentar? Não, na verdade, assim, o fungicida perfeito ele não existe, na verdade, né? Porque talvez desenhar, aí vou deixar na mão da FMC aí, né? Talvez desenhar um produto para soja, talvez ele é um baita de um produto, daí você vai colocando para outra cultura, talvez não tenha fit. Então acho que já começa por aí, né?
o que nós queremos, qual cultura que nós queremos, né? Então, se eu fosse olhar assim para o nosso umbigo, digamos assim, para dentro da cooperativa, bom, eu quero primeiro um fungicida de ampla adaptabilidade para os nossos alvos, para as nossas culturas. Você vira aí. Não, na realidade... Esse é o primeiro parte, né? Assim, porque assim, o produto, quando ele é muito específico, só para soja, né? Então, como nós trabalhamos com reservas, às vezes, puxa, mas não deu tanta pressão de doença, isso acaba sobrando, então só no outro cultivo de soja. Se eu estou com um produto meio que multiculturas, ele facilita um pouco essa dinâmica e até o produtor, né, fala assim, puxa, ele sempre tem isso na mente, então é um primeiro passo na minha visão. Fora eficácia, logicamente, né? Então, eficácia. Hoje nós temos, olhando muito a questão de seletividade, tá? Então, que às vezes tem a mesma molécula, né? Ou parecidas, e uma molécula te dá seletividade e a outra não. Isso é muito bacana. Então, isso faz parte não da molécula, assim, do discovery lá de formulação, que acho que a gente pode até explorar aqui um pouco, né? Custo, então são vários os cenários, não existe um perfeito, mas assim, primeiro tem que ser uma coisa boa, que funcione, barata, ampla adaptação, segura para aplicar. Hoje é pela necessidade de resistência, nós precisamos associar muitas coisas, né? Multisite, por exemplo, em soja, então ele tem que ter essa compatibilidade com os outros produtos que a gente coloca na cauda de pulverização também. Tá simples, Luizão. Não, mas eu achei super simples, porque o Alf está justamente recomendando os produtos da FMC, o nosso fungicida, porque é um fungicida seletivo, de amplo espectro, com poder residual muito bom e um controle multicultural muito eficiente, né? Então, o que a gente busca é isso. Quando a gente vai buscar um produto e desenhar, a gente vai fazer e tentar encaixar no maior número possível de segmentos. Às vezes, numa combinação de 2 mecanismos de ação, você consegue abranger, como no caso do nosso produto, que vai muito bem em mancha, aí fala tudo que tem mancha foliar, aí eu vou falar de soja, de milho, de trigo, enfim, esse complexo, né? E hoje a gente até está expandindo a bula para HF também, que é um mercado também que às vezes fica um pouco, vamos chamar marginalizado mesmo, num segundo plano por tamanho de oportunidade. Mas a gente entende que todo produtor ele precisa de ferramenta, seja o produtor lá de abobrinha, seja o grande produtor de soja. Ele é produtor da mesma forma e precisa de ferramenta, e por isso que a gente, no nosso caso, agora a gente já está fazendo uma expansão de bula do nosso fungicida aí para mais de 25 culturas, aí já deve estar chegando em breve, pensando justamente no que ele falou que é o anseio do produtor. Eu tenho uma lavoura que eu consigo usar na próxima, que eu tenho uma seletividade, que eu não vou ter preocupações em relação a fito ou perda de produtividade por um estresse que eu vou causar na planta. Então é isso que a gente procura sempre. Claro, em alguns casos a gente consegue achar uma amplitude maior, um espectro maior pelas combinações, outros a gente fica mais limitado, mas claro que a busca sempre vai ser a gente entregar uma ferramenta mais completa possível. Não pensando só no custo, não pensando só na seletividade, mas pensando na performance, pensando no espectro, pensando em multiculturas. Esse é o grande objetivo nosso, de nosso trabalho também. Abrir o máximo possível e entregar uma ferramenta que consiga atender a todo tipo de necessidade. E aí você colocou a questão de novos mecanismos de ação, né? A gente tem já conhecimento de algumas empresas que o foco delas é tentar encontrar novas moléculas, né? E aí eles passam para os parceiros, né? Normalmente são empresas que, vamos falar assim, o grande público, né? O produtor rural não conhece essas empresas porque elas estão por trás das empresas que fazem a distribuição, né? E aí começa essa complexidade, né? De novas moléculas, novos mecanismos. Quando sai alguma coisa nova, como que é feito, então, essa... Vamos falar assim, como que essa transição que vocês pegam lá, algo que é, né? Eu vou dar um exemplo para você de como a gente está reestruturando isso. Porque, para mim, o processo de desenvolvimento de uma molécula, ela passa por vários portões, vários gates que a gente fala, né? Então, o primeiro gate, ele vai vencer uma questão de toxicologia. Outro vai pensar, até chegar no mercado, questão de custo, ser tudo alinhado. Normalmente, o que acontece não só com a FMC, com as empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento. Há uns 3 anos antes, em média, de chegar no mercado ou chegar para o produtor, a gente começa a ter liberdade de trabalhar com volumes de amostra um pouco maior, né? Que a gente tem uma regulamentação para o uso desses produtos que não são registrados.
Então, quando a gente chega nesse estágio que eu tenho uma oportunidade de trabalhar com um volume maior, logo uma área maior aplicada, a gente começa a distribuir para aquelas pessoas que vão futuramente trabalhar com o produto. Né? Então, eles vão fazer um ensaio numa condição um pouco mais diminuta, reduzida. Num segundo momento, eles vão aumentando a área para quê? Para o próprio recomendante ou para aquele que é o responsável técnico da cooperativa, do local onde o produtor busca assessoria, ele tem a informação não vinda da empresa, mas o próprio julgamento em relação à oportunidade daquele produto naquele local. Então começa normalmente 3 anos antes do lançamento de uma nova molécula, de um novo ativo. Mas isso vai depender, claro, dele ter passado por uma série de rigores. E quando a gente já chega nesse estágio, vamos chamar de pré-lançamento, a gente já tem muita tranquilidade, segurança, o risco já foi todo calculado. Então a gente tem essa chance de expandir esse conhecimento e pegar novos conhecimentos também. Porque, de repente, um cenário do Paraná é diferente de um cenário do MS, que é diferente de um cenário do Rio Grande do Sul. E aí pode ter algumas variáveis, aí a gente ajuda também a enriquecer o nosso conhecimento e junto validar aquilo para a necessidade que a gente precisa localmente. Então é um processo que acontece de transição em cerca de 3 anos antes do lançamento de um produto aí. É esse o caminho normal que a gente espera de acontecer. É claro que a gente também às vezes tem uma questão de atraso, de aprovação, mas isso faz parte do nosso processo de registro aqui no Brasil. E aí eu queria já jogar a bola para você, Alfred, no seguinte, né? O Luiz falou dessa questão dos ensaios regionalizados, tal, né? Que é conhecido também pelo RET, né? Isso. Você podia comentar um pouquinho como que é feito o ensaio RET para o pessoal começar a entender a importância dessa parceria das empresas com os institutos de pesquisa, né? Para que também, né? O Luiz falou, bom, a gente escuta também o que o Alfred fala lá no campo quando está fazendo um RET, né? Então, o pessoal começar a entender essa dinâmica do nascimento de um novo produto, né? Isso. Então, para nós, de uma forma geral, né, como a nossa pesquisa é muito mais prática do que especulativa ou outra forma, a gente pega esses produtos mais ou menos nessa fase final. Já sabemos que ele é um fungicida, já sabemos que ele tem os seus alvos prioritários e aí a gente tem acesso, através dessas parcerias, a esses produtos. Ainda é um produto em fase de registro, então tem uma certa cadeia de fiscalização, vamos dizer assim, né? Então tem amostras rastreadas, não é em qualquer lugar que a gente pode fazer, então a estação tem que ser cadastrada, credenciada lá no Ministério. Nós temos, assim, o ensaio ele não muda, os moldes do ensaio estatisticamente não mudam, mas muda mais uma parte burocrática por trás disso. Então, a partir do momento que eu pego um produto que não está registrado ainda, eu tenho que informar isso ao Ministério, tanto eu quanto a empresa que fornece essa amostra. A amostra tem uma cadeia de custódia, né? Tem que seguir os certos critérios ali de avaliação e de reporte ao Ministério, para daí sim, ou você faz uma pesquisa simplesmente de entender como o produto se encaixa dentro da nossa situação, ou você faz um produto realmente de registro, com curvas de dose para cada alvo, né? Que é um outro tipo de trabalho, pensando em submeter esse produto ou ajudar a empresa a submeter laudos, né? Eu poderia dizer assim, um dossiê de informações para ampliar a bula ou para criar bula e assim por diante. Então esse é o nosso papel aqui, pegar normalmente o produto mais para o final. Acontece às vezes que a gente chega um produto que já é comercial, mas a gente tem que estender a bula para cevada, por exemplo. É uma outra questão. Né? Então a gente acaba fazendo, mesmo às vezes, um produto já pronto, ensaios registrados para ampliar a bula para uma cultura que ela não tem registro ainda, mas é basicamente um processo mais burocrático de informar o Ministério que nós temos aí produtos controlados, né, que essa produção depois não vai ser comercializada, vai ser destruída, como a gente não sabe, a questão de residual, etc. e tal. Então tem alguns parâmetros importantes dentro da parte de condução. Né? Mas para você como pesquisador é bacana porque você está sempre à frente, né? Tá sempre... Na verdade, esse é o que a gente gosta de fazer, né? Exatamente. Imagina assim, você chegar num lançamento do produto, deve ser a mesma a empolgação de uma empresa, né? Nós não fabricamos produtos, né? Mas a gente passa essa informação para frente. Então, a novidade, você que é da área de inovações, não é bom você mostrar uma novidade? Então, é o que a gente gosta de fazer. Claro que existe o posicionamento, não são lançados tantos produtos novos todo ano, principalmente com moléculas inéditas, né? Então isso é o nosso papel primário aqui, né? Tentar acessar isso, entender qual que é a dinâmica dessas moléculas novas na nossa região. Né? Luiz, então a gente já entendeu assim,
pelo menos o amplo espectro aqui do lançamento de um produto, mas eu vejo o lançamento de um produto como uma grande aposta da empresa, né? Uma aposta, obviamente, controlada. Você falou 1,5 bilhão de reais dinheiro. para largar um produto novo, é uma nota expressiva, né? Pô. Metade do salário do Fabiano, então, assim, ele fica bastante chateado com isso, né? E aí o Alfred quer um produto barato ainda, né? Exatamente. E aí a gente tem, né, óbvio, o Alfred com a parte da pesquisa, vocês também têm todo o time de vocês trabalhando para que o produto seja bem posicionado e bem utilizado no campo. Mas a gente sabe que a realidade, principalmente fora da agrária, né, é outra, né? O pessoal vai e faz alguns ajustes e tal, e a gente pode incorrer num problema né, de queimar esse produto, né? Sim. Como que vocês lidam com essa contenção para que o produto tenha uma sobrevida no mercado maior, né? Para que, óbvio, poxa, vocês estão investindo 1,5, vocês vão tirar esse investimento e ainda o risco que vocês correram, tal, né? É uma empresa, né? Exato, então, exato. não vive de Não, é carinho, uma né? pergunta excelente, porque, na verdade, a gente tem que preservar a molécula também. E aí é um ponto que às vezes cria uma certa expectativa quando a gente coloca uma dose, falar a dose do produto é tanto, os intervalos de aplicação são tantos. Aquilo lá não surgiu de um acaso. Aquilo é alvo de resultado de muita pesquisa. É resultado de um trabalho sério de muitos anos para fazer um posicionamento adequado de um produto. Então, toda vez que a gente escuta, a gente que trabalha com desenvolvimento ou pesquisa e fala assim, ele está quebrando dose, aumentando dose. Na verdade, ele está colocando em risco a própria performance e a durabilidade do produto. Se eu demoro 10 anos para desenvolver um ativo e ele não funciona por pelo menos 10 anos, alguma conta não vai fechar no final do dia, e é isso que vem acontecendo. A gente tem um monte de exemplo de produto que pega a resistência ou que perde a sensibilidade do fungo ao agente fungicida em pouco tempo por mau uso, por não respeitar aqueles dizeres da bula. A gente fala no setor nosso que a bula é a lei, é o que está escrito ali, não é por acaso. Então a gente tem que ter consciência de que as informações que estão ali são essenciais tanto para a performance adequada do produto como para a durabilidade da atividade do produto ao longo do tempo. Então, são coisas que não dá para a gente ficar minimizando, falar, às vezes a gente ouve uma conversa, fulano baixou alguma coisa e deu bom. Na verdade, não é tão bom assim. Pode ser bom, talvez, num primeiro momento, mas o resultado, a consequência disso daí pode ser catastrófica. O cara economiza uns pila ali, mas dali um tempo já tá tudo quebrado, a resistência, e aí não tem mais ferramenta, e aí ele começa... E aí a gente começa a voltar no tempo, pegar produto que a gente não usava mais, porque não tem mais ferramenta para usar. Sim. E aí a gente começa a assumir maiores riscos de toxicologia, maiores riscos ambientais, e o resultado é pior para todo mundo. É pior para o produtor, pior para o consumidor. Toda a cadeia acaba sendo impactada em maior ou de menor nível por esse relaxamento do que está escrito ali na bula. Uma pergunta que eu posso fazer para você é, você compra um remédio, está lá escrito, tome 2 comprimidos, o médico prescreve para você, ou no caso, o agrônomo prescreve para você 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Você vai lá, vou tomar 3. Não, vou tomar um só e já vai resolver. Você não vai fazer isso. E a gente tem que ter o mesmo nível de critério quando a gente está trabalhando com defensivos ou agroquímicos em geral. Não é algo simples, é algo que vem resultado de muito estudo. Eventualmente, algumas pessoas pensam, não, eu vou fazer meia dose, porque se porventura surgir alguma resistência, as empresas têm muita carta na manga, então amanhã depois vai vir outro produto. É uma inferência correta isso aqui ou não? Não, não é, e a gente tem exemplos claros sobre isso, sabe? A gente pega, por exemplo, pegar a história da ferrugem da soja, que é uma doença que não existe mais, né? Não, não pouco, sei. Né? Só olhar para fora aqui. Eu não queria olhar ali fora, mas é uma doença que não existe mais. Mas se a gente pegar a história, a ferrugem da soja, ela, na verdade, foi descoberta, a primeira vez relatada no Japão, por isso que chama ferrugem asiática da soja. Ela surge no mundo lá pelos anos 1915. E ela começa a migrar, ela vai para a Austrália, e aí, eventualmente, em 2001, ela chega no Brasil. Aí falaram que foi alguém que trouxe no bolso lá e soltou lá na Bahia. E até então, a gente fazia o quê? Fazia uma aplicação de fungicida na soja e levava bem o ciclo da soja. Não tinha preocupação com ferrugem. Acontece que a gente faz o quê? Bom, eu tenho uma ferramenta que controla e eu vou usar ela. E a gente cruza os braços e relaxa. Tenho aqui uma ferramenta triazol que vai controlar a ferrugem da soja, não tenho mais preocupação com isso. Deixa eu olhar para outras coisas. Problema resolvido. Problema resolvido. Passado 3 anos, a gente vê uma queda da performance desse grupo químico, dos triazóis, para a ferrugem da soja. Aquele controle que estava em 80% e entregava a planta limpa já não entrega. Uma aplicação já passou a 2 a 3 e o resultado não é o mesmo.
Por quê? A gente fomentou o surgimento, a pressão de seleção gera a resistência. Essa resistência, aí o que a gente faz? Naquela época, pegamos lá, tiramos do bolso um outro grupo químico chamado estrubirulina. Casamos os dois, sinergismo, um atua preventivo, outro curativo, potencializa. Resolvemos o problema. O que a gente fez? Tá tudo certo. Vamos pensar na próxima problemática, porque essa solucionática a gente já tem. E aí a gente passa lá de 2005 até 2012, quando surge também a resistência ao grupo das estrubirulinas. E aí agora eu tenho triazol, eu tenho estrubirulina, os dois com níveis de resistência. O que eu faço? Vou procurar, acho carboxamida. E aí a gente lança a carboxamida. Uma grande performance no começo para a ferrugem da soja. Né? Sim. Muito bom, muito Passou estável. muito pouco tempo, né? O que aconteceu? Não levei em consideração essas questões que eu não aprendi com os meus erros. Em um ano depois do lançamento da primeira carboxamida, eu já tenho uma redução da sua performance para a ferrugem da soja. E aí o que eu faço agora? Bom, deixa eu pegar no meu bolso mais alguma coisa. Eu não tenho mais nada para pegar. Aí o que eu faço? Eu volto para a década de 60 e começo a usar multisite para evitar o dano que a resistência causou. Eu saio de uma aplicação de 60, 50 gramas de ingrediente ativo em 1 hectare para 1 quilo de ingrediente ativo por hectare. Eu faço todo aquele esforço para passar da toxicologia, 10 anos de investimento, e eu consigo tirar ou reduzir o potencial de um ativo em 1 ano. Dá para entender a conta como não fecha? E aí a gente tem que voltar lá para a década de 60, e hoje é mandatório, se você todos os fungicidas para soja têm que ser associados a multisítio, porque justamente é um salvaguarda ali que eu tenho que garantir uma performance mínima para os produtos e diminuir o impacto da resistência. Se a gente tivesse entendido que a melhor ferramenta não é cruzar os braços e esperar o problema acontecer, mas trabalhar como a gente vem trabalhando hoje, e eu acho que com muito mais consciência, né? A gente ia ter muito mais ferramenta, ia ter muito mais possibilidade de encaixar produtos e manter um nível sempre acima do que é necessário para ter rentabilidade para o produtor em termos de produtividade e sanidade da cultura. Então esses são pontos que parece simples uma decisão de quebrar uma dose ou de mudar e vai ter um impacto dramático lá na frente. Então a gente tem que começar a parar de pensar só na safra 25, 26 e pensar na safra já 30, 31. O que a minha decisão hoje vai impactar no meu resultado daqui a 5 anos? Porque eu espero que daqui a 5 anos todo mundo ainda esteja no campo produzindo e produzindo mais e melhor. Na verdade, não é o que eu espero, é que a gente precisa disso. Nós precisamos. A realidade, eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade aqui, né? Você sabe quando que a população mundial chegou a 1 bilhão de habitantes? Faz muito tempo atrás, né? Lá por volta de 1889. Não faz tanto tempo assim. Sabe quando ela chegou em 2 bilhões de habitantes? 1929. Agora, a cada 11 anos eu coloco mais 1 bilhão de habitantes na Terra. Caramba. A gente já está em 7, daqui a pouco em 8. Peraí, eu vou ter que produzir mais em menos área para alimentar todo esse novo povo. Olha a nossa responsabilidade. Da onde que vai vir? Daqui, ó. E aí eu vou assumir alguns riscos desnecessários, porque eu acho que eu estou ganhando. Na verdade, eu estou perdendo e perdendo muito. E aí a gente tem a responsabilidade não só com aqui por perto, mas muito longe. Porque se tem alguém que pode garantir segurança alimentar no mundo, somos nós aqui no Brasil. Não tem mais ninguém que vai dar essa resposta. Então, ou a gente trabalha direitinho, eu consigo falar assim, nossa margem de erro não existe mais. Antes você tinha uma margem de erro grande, né? Aí eu falo, posso errar aqui, eu corrijo ali. Hoje não. Ou a gente trabalha na excelência, ou a gente não vai entregar o que a gente precisa entregar para a humanidade. Não só para a nossa região, mas para o impacto global que isso vai ter. A reflexão é importante porque a população vai aumentando, o número de área disponível vem diminuindo, as margens dos agricultores cada vez menores, então eficiência é a palavra, né? Nós precisamos perseguir isso diariamente, né? Eficiência é conhecer muito bem as ferramentas que eu tenho de manejo, sejam elas sementes, sejam elas herbicidas, inseticidas, fungicidas, olhar no meu manejo de uma forma particular, porque cada região e cada situação é uma situação diferente, e colocar da melhor forma possível essas ferramentas. Numa combinação em que eu pense que eu estou preservando os ativos, estou garantindo a produtividade ou tirando o máximo de potencial produtivo de um material ou de uma genética que eu estou trabalhando. Isso demanda o quê? Investimento,
em informação e conhecimento, que é o papel, acho que aqui de vocês, principalmente está difundindo e levando esse tipo de informação. Cada dia mais isso vai ser o grande ouro, o grande tesouro para o agricultor. Ter acesso à informação de qualidade, de imparcial e que vai garantir para ele se estabelecer, a próxima geração se estabelecer e ele se manter num alto nível de capacidade produtiva e entregar o que precisa entregar, não só no ambiente local, econômico, mas de uma forma global. E o desafio é a informação de qualidade, porque hoje os nossos cooperados, os produtores, eles são bombardeados diariamente com um monte de informação. Né? Um IA consegue criar um fungicida novo em segundos. Mas isso é verídico? Aí a gente tem que tomar cuidado, a gente fala muito de fake news também, né? E infelizmente, em todas as profissões, em todas as áreas, tem diferentes níveis de profissionais, diferentes níveis de comprometimento com o setor, né? Mas aí o que eu peço é, reflita, não ouça aquilo e tome como uma verdade. Vai olhar mesmo se é aquilo lá mesmo. Dá mais uma repassada, pergunta a um segundo, a um terceiro, a um quarto. Aqui vocês têm quem perguntar. Exatamente. E vai ter uma resposta isenta, clara e direta do que é o certo ou o que é errado. Porque hoje é muito fácil falar. Né? Qualquer coisa vira meme, vira, não sei... Viraliza muito rápido. Viraliza e aí parece que é uma verdade no final, mas é mesmo. Aí você para pensar e falar. E isso eu acho que é uma dificuldade hoje em dia. Parar para pensar. A gente faz tudo no automático. Quando a gente era criança, você ia... Eu, né? Sou um pouco mais velho, talvez. Você ia no banco e ficava na fila, né? No banco. Já passaram por essa experiência com os pais, né? Ir na fila do banco e fica lá esperando para pagar um... Hoje você faz... boleto, né? E aí, se o seu aplicativo dá uma enroscada, você já fica bravo com o banco. Já manda Exatamente. mensagem. Já manda gerente, mensagem. né? Não tô conseguindo aqui. Mas quantas vezes? Faz 2 minutos que eu tentei e não resolvi. A gente é tudo imediatista. E sabe uma coisa? Pensar demanda energia. Pensar queima neurônio. Pensar gasta ATP. Gasta energia. Então, a gente quer o caminho mais fácil. Então, a gente acaba se acomodando. Tem que tomar muito cuidado com isso. Filtrar aquilo que escuta. Ouvir de uma base séria, isenta aquela informação. Validar antes de tomar uma decisão. Acho que isso é essencial para garantir sustentabilidade, resultado nessa condição das lavouras que cada vez está mais desafiadora, né? Vamos falar assim, tá cheio de doutor de Instagram, né? Então, o cara que liga lá uma câmera lá e sai falando o que a maioria quer ouvir, né? Porque assim, é fácil escutar o que você quer ouvir. Sim. Tá lá, o cara vai falar assim, não, bicho, aqui, ó, você vai tomar esse remedinho aqui, você vai ficar fortão, vai emagrecer, vai sei lá o que o cara quiser, fácil, né? Agora, duras verdades, né? O remédio amargo, esse... E aí é um papel bastante ingrato, né? Porque você vai falar algo, o cara não vai gostar, e aí ele acha que é pro pessoal e não é, né? Não, hoje é muito... Mas às vezes é o remédio amargo que vai curar da tua doença, né? Às vezes não é a balinha que dá pro seu filho que vai fazer ele sarar da gripe, mas é aquele xarope amargo e que ele vai tomar fazendo careta, mas depois ele vai falar, ainda bem que eu tomei. Ainda bem que eu tomei, que o resultado podia ser outro, né? Alfred, você que muitas vezes tem que falar o que o pessoal não quer ouvir, né? Cara, porque infelizmente né? Faz parte do nosso trabalho, né? Como que você pensa nessa estratégia de falar o que, né, o pessoal não quer ouvir? E óbvio, você tem a informação contigo, você tem os dados, né? Então acho que na verdade isso, não é. né? Eu falo o que os dados mostram, né? Isso é fácil. O Sim. pesquisador é isso aí, né? Então, mas isso faz parte do nosso trabalho, né? Os pesquisadores têm que ser idôneos, né? Senão não faz sentido fazer pesquisa. Vá ser um inventador de dados, né? Então, graças a Deus, nós temos uma equipe boa para gerar esses dados e baseado em cima disso, não é numa situação só, isso tem que ser claro. A gente tem que formar a verdade. Às vezes não é realmente o que a empresa gostaria de escutar, mas talvez seja até um ponto para a empresa refletir um pouco melhor. Isso acontece, né? Nós estamos falando, uma empresa às vezes lança um produto para o Brasil como um todo, mas aqui tem outros problemas, né? Ou diferentes, enfim, intensidades diferentes, né? Então, você lança um produto para um fungicida para aplicar no período vegetativo.
Beleza, lá no Centro-Oeste talvez eu vou ter que olhar mancha foliar, muito mancha-alvo. Aqui tem que incluir ainda o ídio na jogada. Então, às vezes, eu falo assim, puxa, ó, esse produto, infelizmente, para mancha é muito bom, mas para o ídio não vai. O ídio é um problema nosso. Então, Exato. isso não é um problema. Isso é só uma reflexão para a Indicativo, né? gente trazer um manejo. Puxa, então, beleza, ok. Talvez uma segunda geração desse produto, talvez venha uma molécula que complemente Esse ativo. esse ativo para pegar o id, ou eu posso pegar um ativo e misturar, entendeu? Então, não tem como não falar a verdade, né? Porque depois eu sou cobrado pela assistência técnica, pelo produtor, pela indústria, né? Então, isso tem volta, né? Então, nós temos que ser idôneos e falar realmente o que a gente enxerga baseado em dados. O que eu acho, complementando o que você falou, acho que universalmente tem uma coisa muito poderosa que você falou aqui, que é a verdade. A verdade ela vai prevalecer. Você pode tentar maquiar alguma coisa, simular alguma coisa, mas isso não é duradouro. Um dia a verdade vem à tona. E eu acho que é isso mesmo que a empresa precisa também, ouvir as verdades sobre o seu produto. Porque para a gente da empresa também, se a gente contrata e quer ouvir o que a gente quer ouvir, é muito fácil, tudo é maravilhoso. Só que não existe produto perfeito. Todos os produtos têm as suas fortalezas, as suas limitações, e todos são úteis, dependendo se você saber exatamente onde colocar e com que objetivo você está trabalhando com ele. Então, eu acho que a gente tem lá na FMC essa questão da verdade, é algo muito poderoso, porque ela não vai mudar com o tempo. O que você está falando ali é algo real, não é uma indução a nada. Então a gente tenta levar ao máximo esse tipo de informação com qualidade baseado na verdade, no dado que a gente tem. Então alguns pontos que a gente não é tão forte, a gente não dá tanta ênfase, outros que a gente sabe que são fortalezas, que nem a seletividade, o controle das manchas, a gente vai trabalhar muito bem esses pontos. E a gente encaixa dentro dessa questão de manejo, né? Que é trabalhar com a ferramenta no momento certo para garantir sucesso na produção e na lavoura. Eu vou retomar essa questão do pipeline, porque é algo sempre que é bastante importante, né? A gente comentou que vai a alguns bilhões de reais, que são vários anos. Mas veja, o que nós vamos usar, nós estamos falando na safra colhendo 25, 26, vamos implantar daqui 6 meses a 26, 27. Mas você comentou, putz, nós precisamos pensar para o 30, 31, o que vai vir, e de repente lá para frente. Quem que é a primeira pessoa que ergue a mão? Luiz, cara, tem alguma coisa legal aqui para safra a partir de 2030. Quem que fala isso? É aqui no Brasil? Não, no caso da FMC, o nosso headquarter, o nosso centro global de descoberta fica nos Estados Unidos, né? E a gente tem interface tem um time dedicado a só fazer isso, então um time baseado em químicos e biologistas, pessoas que fazem screening, que a gente fala que é a descoberta no estágio mais inicial. E aí eles que vão testar esses 160 mil, que vai diminuindo, provavelmente vão sair 1 ou 2 dali. E aí esses 1 ou 2 a gente vai investir um recurso maior, porque você imagina, eu vou sintetizar um ativo que não existe, vou criar uma rota, é um valor muito alto para fazer. A gente vai chegar nesse estágio, vai trazer num RET, ou Registro Especial Temporário, fase 1 para o Brasil. Vamos validar em campos com uma área, o RET fase 1, a gente tem 3 fases de RET, RET 1, 2 e 3. O 1 é uma área muito restrita. Eu posso pegar uma alíquota de poucos ml numa área de poucos metros quadrados e fazer um teste. Bom, validei. Aí a gente vai fazer uma pré-análise para saber, ele tem alguma coisa que pode ter toxicologia prejudicial? Se ele tiver qualquer indício de que pode ser prejudicial, a gente já mata aquele produto ali. Porque o tempo é um valor que não se consegue cobrar depois, não se retoma. Se ele passar, a gente vai analisar qual é o custo estimado que eu vou produzir, qual é a dose estimada que eu vou, e aí a gente vai chegar numa fase de definição, ou definition. Fala assim, tá, o produto é bom, a toxicológica é legal, mas se eu trazer para o produtor, ele vai ter capacidade de absorver essa ferramenta e utilizar? Se, em que escala ele vai utilizar? Aí a gente faz conta. E fala assim, olha, não dá para avançar por desenvolvimento ainda porque o custo é proibitivo. Ou eu vou ter que fazer um novo teste com alguma composição que vá me garantir que seja uma ferramenta realmente ativa e efetiva em todos os aspectos. E aí, quando ele entra em desenvolvimento, a gente vai trabalhar na formulação, vai trabalhar melhor no manejo, no posicionamento, na caracterização total, antes de chegar no RET fase 3. No RET fase 3 aí a gente aumenta o volume, a área, e com o resultado disso tudo a gente gera novos conhecimentos, mas já com uma formulação definida, já com uma faixa de doses definida,
já entendendo os riscos, os benefícios, as fortalezas e as fraquezas de cada um, e aí a gente direciona para esse mercado. Mas normalmente, hoje eu estou no marketing, quando a gente já vai para o desenvolvimento, eu participo dessa parte. De todo o que sobrou das peneiras que passaram, eles me entregam já um material não tão bruto, mas um material já um pouco mais, eu acho que vai. Então, a biologia falou que acho que vai, a gente analisa esses outros atributos de mercado e fala, acho que tem fit para a gente encaixar. Mas é uma caminhada, às vezes, frustrante, porque às vezes a gente avança, cria uma expectativa e falou, não dá. Vamos voltar num plano B ou um plano C. E é por isso que cada vez é tão difícil, né? Porque a gente tem muitas coisas para passar para entregar um produto, e por isso que é importante o produtor, quando vê uma novidade, entender de quem validou a novidade, de que é uma ferramenta importante, e colocar ela não mais nem menos onde ela pode estar. Colocar exatamente onde faz a recomendação. Eu retomei esse tema porque eu sei que você gosta muito de falar sobre resistência e vou deixar você tocar nesse assunto, mas eu queria retomar nesse momento justamente para isso, para a gente falar sobre a importância de cuidar das coisas que estão sendo lançadas. Sim. Porque parece que nós temos uma fonte infinita. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é realmente para ser enfático. Parece que nós temos uma fonte inesgotável de novidades, de coisas que estão vindo e parece que não. Parece que cada vez que a gente vai avançando, é natural que essas coisas vão ficando mais espaçadas, né? Então, por isso a importância de cuidar. Faça um comparativo assim. Por um lado, hoje a gente tem celular, computador, internet, tudo ficou mais fácil. Logo, eu penso assim, poxa, é muito mais fácil eu descobrir um ativo, uso o IA, que vocês falaram aqui, uso um monte de coisa para descobrir um ativo. Só que também, essa informação me dá um outro lado também de responsabilidade. Por exemplo, sabe qual que foi o primeiro fungicida utilizado na agricultura em todos os tempos? Foi o enxofre. Ele remete desde a antiguidade. A gente usava 3,5 kg de enxofre por hectare. Ele tem uma dose letal de enxofre, mais ou menos, acho que é 50 a 60, ou seja, 50 a 60 miligramas por quilo de peso vivo podia matar metade da população. Mas a gente usava porque é o que tinha. Hoje, um ativo, para chegar em questão de toxicologia, eu uso uma dose de 50 a 60 gramas em vez de 3,5 kg por hectare. E tem uma DL50 100 vezes maior do que o enxofre, ou seja, uma dose 100 vezes maior do que uma dose de enxofre para ter um risco mínimo para efeito maléfico ou mortandade da população. Por um lado, eu tenho a inteligência artificial que me ajuda a desenvolver, a criar. Por outro lado, eu tenho muito mais informação de toxicologia, de risco, de sustentabilidade. Por exemplo, na FMC a gente tem um negócio assim, o produto é bom, é legal, mas eu gasto mais água para produzir, eu gero mais resíduo para produzir, eu gero alguma coisa que o de hoje não gera. Porque não adianta ele ser muito bom e ter um custo ambiental extra, gera um monte de resíduo. Então não está sendo sustentável. Isso não vai se manter ao longo do tempo, isso vai cair logo. Então a gente tem um ranqueamento, além das questões econômicas, biológicas, a gente fala assim, é sustentável? Ou seja, é melhor do que eu tenho hoje? Porque se também não for melhor do que eu tenho hoje, não vale a pena fazer. Sentido. Então a gente tem que... Tá vendo como é complexo a gente completar essa entrega para um produtor? Eu tenho que pensar em tudo isso. Então a gente tem que sempre ser desafiado e quanto mais ferramenta eu tenho, mais informação eu tenho, mais responsabilidade eu tenho e por isso que eu tenho que mapear todas essas etapas para realmente, quando chegar algo muito bem trabalhado e que se for seguido vai perdurar por muito tempo. Eu vou tentar aí pegar um gancho da sustentabilidade e dar uma de host aqui agora. Roubei, imagina já. Contar uma história breve, assim, daí tentar explorar um pouco essa parte de realmente de... A gente falou muito de inseticidas, a gente tentou fungicidas, desculpa, a gente olhou muito a parte de fungicidas químicos agora, assim. Basicamente a conversa foi essa, mesmo sem citar nome de produto. Em 2024 tive uma oportunidade de visitar a Dinamarca e lá a gente visitou o Innovation Center da FMC. Receberam a gente super bem, acho que se eu não me engano, você pode me corrigir se eu estiver errado, acho que é um braço importante dessa linha de biológicos da FMC. E mostraram algumas moléculas, alguns produtos já em fase de experimentação importantes tanto para controle de pulgões em cereais de inverno, mas também para algumas manchas foliares em cereais de inverno. Até a gente brincou lá naquele momento, estava eu e o Vitor da FAPA, falou assim, não, você tem que trazer isso para nós, né? Nós temos cereais de inverno, é nosso carro-chefe da cooperativa, sim, principalmente cevada, né? Manchas também são uma doença, são doenças, né? São várias espécies importantes para nós.
O que nós podemos esperar um pouco, então, dessa linha de inovação e olhando um pouco por esses produtos da linha de biológicos? Porque sempre a gente está falando inovação, químico, 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 mas acho que nós estamos num momento um pouco diferente e Sim. não sei se a gente poderia explorar isso um pouco aqui também. Uhum. Não, excelente. Na verdade, a questão de biológico é algo recente, né? Se você for ver, biológico, até a FMC é uma das pioneiras em biológico. A gente tinha tem um produto em cana de açúcar, né? Um bionematicida. A gente conseguiu até tirar o nematicida químico, a alta demanda, por um bionematicida que tinha uma performance equivalente, só que, claro, com um fit muito mais sustentável, né? Mas o biológico, a gente vê o biológico como mais uma dessas ferramentas. A gente não acha que o biológico vai tirar toda a necessidade do químico e nem todo o químico vai impedir o uso do biológico. O biológico tem uma série de vantagens em relação ao químico que passam desde reduzir o baixo risco de resistência, mas o biológico ele é algo extremamente complexo. Porque eu estou falando de um organismo vivo interagindo com outro organismo vivo dentro de uma condição ambiental para inibir um terceiro organismo vivo. Então, a gente não pode olhar, eu sempre falo assim, e hoje é um problema que a gente tem, que o pessoal, ele é muito, a gente, novamente, falta de pensar, né? Eles olham muito para o biológico e falam assim, é o bacilo A, bacilo B, então é igual, não tem nada a ver. A gente quando começa a estudar, e a gente lá na FMC, a gente tem um estudo profundo em relação ao biológico, por exemplo, se eu for só seguir a legislação, eu consigo lançar um biológico em 1 ano. A gente demora 5 anos para lançar um biológico. Porque a gente faz realmente um estudo profundo sobre aquele organismo, aquele micro-organismo, né? Então, eu faço uma comparação assim, quando o pessoal fala assim, mas biológico, eles me provocam assim, biológico funciona? Eu falo, não funciona. Mas como não funciona? Não funciona se você não souber usar. Se você não pensar e entender que micro-organismo é aquele e como eu encaixo ele dentro do sistema, ele vai falhar. Por exemplo, eu uso na minha apresentação, quando eu falo de biológico, eu coloco uma foto de microscopia eletrônica, que eu falo que é o RG dos bacilos. E aí cada um tem uma carinha diferente ali. E são bem diferentes. Então eu olho assim, eu tenho um bacilo que eu peguei numa região do Pantanal Sul-Mato-Grossense, tem uma característica. Agora você imagina o mesmo bacilo da mesma espécie que eu peguei na Caatinga do Nordeste. É outra coisa. Não, um negócio chapado, assim, o outro é muito perfeitinho, parece imagem de livro de biologia, e o outro, para que isso aqui é bacilo? Se a gente faz uma análise genética, a gente não sabe. A pergunta que eu falo, você acha que a maquinaria daqueles dois para sobreviver num ambiente tão diferente é igual? Não é. Não tem Logo, adaptação, né? a adaptação que ele passou, o estresse que ele passou, faz com que ele produza substâncias fúngicas completamente diferentes. Os dois são mesmo bacilos, por exemplo, velezenses. Só que uma tem uma capacidade de produzir compostos que o outro nunca vai ter, porque ele não passou por essa situação de estresse. E aí as pessoas às vezes simplificam biológico, colocam todos no mesmo patamar e falam, é bacilo velezense. Beleza, um é do Pantanal Sul-Mato-Grossense e outro é do Nordeste. Qual que você quer para jogar na sua lavoura? Um que tem uma capacidade de gerar uma série de metabólitos, que tem uma característica muito mais aprimorada, ou um que estava de férias a vida inteira? Essa é a diferença de quando a gente estuda a sério a questão do biológico. O problema nosso hoje, quando a gente olha, o pessoal normatiza tudo, fala tudo igual. E aí eu brinco, faço uma brincadeira assim. Eu não vou falar muito de futebol aqui, porque tem muitas rivalidades. Mas o pessoal às vezes fala assim, eu perdi meu primeiro jogo e aí eu posso contratar um jogador para o segundo jogo. E aí eu pego minha lista de bacilos ali e vou falar quem que eu vou contratar. O jogador é da mesma espécie, não é? Todos somos humanos, eu acho. Não tenho certeza, mas imagino que sejam. Então a nossa genética é 99,90 e poucos % igual de todos nós aqui. O bacilo é a mesma coisa. Então, partindo dessa premissa, eu posso contratar como artilheiro para virar o jogo um Lionel Messi ou um Alisson Becker para ser o meu atacante. Os dois são da mesma espécie. O resultado vai ser o mesmo se eu colocar o Messi para fazer gol ou, melhor, o Messi para defender e o Alisson para fazer gol. O resultado vai ser muito diferente. Então a gente tem que começar a trabalhar para falar biológico não é tudo igual. Existem biológicos com características muito diferentes e com resultados muito diferentes. Então, o biológico vai ser obrigatório para fazer parte da composição de manejo. Só que a gente tem que entender, antes de lançar um biológico, entender muito bem esse biológico, para que quando a gente ofereça para o nosso cliente, para os nossos associados, nossos produtores, algo realmente, como eu falei, baseado na verdade. Na verdade, só se gera através de geração de conhecimento, de pesquisa, de investimento. Não é simplesmente pegar. Eu posso pegar um bacilo velezense dessa sala e comercializar. E é biológico. E é biológico. Claro. Mas vai trazer resultado?
do que foi desenvolvido na Dinamarca, com um processo de fermentação extremamente rigoroso? Com pesquisa atrás, né? Acredito que não. E o que Acredito você que pegar não. aqui na sala pode ser que seja um pouco mais barato do que esse. É barato, mas entrega. Daí começa a ficar caro. Barato isso aí. Não, aí você pega o Alisson Becker para tentar fazer gol e o Lionel Messi para defender. O resultado talvez não seja o que você espera. Eu tô achando que ele é colorado, viu, Alf? Vai dar briga aí. Eu não gosto de falar isso porque sempre tem alguém que é do Rio Grande Amado e aí dá uns... Mas assim, só voltando nos biológicos, mas é justamente isso que a gente percebe. Por exemplo, cultura da soja, né? Biológico dentro do sistema de manejo nosso. Poxa, tem biológicos que agregam, sei lá, 4% na produtividade, que é bacana, né? Pega uma produtividade alta, 4% é expressivo, dependendo do teu manejo. Mas você pega um produto, vamos chamar assim, semelhante, vou fazer aspas aqui, né? Que não dá nenhum retorno na Não dá produtividade. nenhum retorno. Então, onde é que tá a diferença aqui? É só uma parte um pouco prática, já final de toda essa cadeia. Vou te dar um exemplo baseado em estudo do biológico que a gente comercializa. A gente fez 88 campos no Brasil. E em diferentes condições. É um biológico que a gente usa muito para mofo branco, mas depois a gente viu que ele tem fit para mancha al, septória, cercóspora, enfim. Em 88 campos, ele deu uma média de 3,5 a mais em produtividade quando eu usei dentro de um sistema de manejo. E aí a gente ficou curioso. Tá, minha primeira pergunta como pesquisador é: por que deu mais produtividade? Aí o que a gente fez? A gente contratou um fisiologista vegetal. Porque eu estou falando de um organismo vivo, falando com outro organismo vivo numa condição ambiental. E a gente falou assim, eu quero entender qual é a ação desse biológico na planta da soja. Tá bom. E ele era um cara muito rigoroso, sabe? Você já passou, né? Tem uns professor de universidade que é bem... O cara batia foto dos vasos sendo enchido de terra, mandava para mim, uma coisa bem legal, assim, bem categórica, bem metódica, né? E aí ele foi e me ligou. Ele falou assim, Demat, tem um problema aqui. Eu falei, o que aconteceu, professor? Montei 3 vezes o meu ensaio, 3 vezes aconteceu a mesma coisa. Você me pediu para avaliar uma coisa, eu estou avaliando outra. O que aconteceu? A minha planta de soja está desse tamanho e o tratado e a não tratada está desse tamanho. Eu falei, e aí, professor? Não, mas eu fiz direitinho, cara. Eu fiz certinho, eu fiz a inoculação do Bradisome tudo certinho, o vaso mesma terra, fiz 3 vezes. Ele falou assim para mim, posso destruir um vaso para ver como é que tá a raiz? Aí eu já aproveitei, né? E falei assim, quantas repetições você tem? Vai ter estatística? Então pode. Fica à vontade. Aí o que ele descobriu? Na que eu tratei o biológico na folha, eu tive 3 vezes mais nodulação de Bradyrhizobium na raiz. Logo, eu tenho 3 vezes mais potencial de fixação de nitrogênio. Logo, a planta estava maior. Aí, como ele é o professor de fisiologista e não é o fitopatologista, eu perguntei para ele assim, por quê? Você vira. Ele me explicou assim, ó, quando eu coloco o produto biológico, que é um organismo vivo, na folha, ele muda o metabolismo da planta e ele faz com que a raiz haja uma liberação de alguns exudatos. Esse exudato é um atrativo para o Bradyrhizobium no solo. E esse Bradyrhizobium é atraído para a raiz e coloniza mais. E aí, dependendo do lugar que eu vou, assim, e falo essa informação, que assim, no meu ensaio não deu. Eu falei, ainda bem. Você fez aonde? Na minha fazenda experimental. Espero que a presença de Bradyrhizobium seja inundante na sua estação experimental, porque você faz 20 anos de pesquisa ali. Agora pega uma área nova, onde eu vou começar a colocar o Bradyrhizobium. Claro que o impacto é maior. Então a gente pega esses 88, faz a média, tem 15 positivos sacas a mais numa área nova no Mato Grosso e menos 3 na outra. Porque você entendeu como que tem uma relação? Não adianta também eu colonizar uma população super povoada. Então, em alguns lugares que eu vou, passar, não deu resposta. Eu falei, tudo bem, eu confio nos meus 88 pontos de variação, porque pesquisa é isso, é base de dados. Uma coisa é concluir, não dá para concluir produtividade em 3 ou 4, mas se eu tenho um universo de 80, 90, eu tenho muito mais segurança de chegar aqui e falar para você que tem um resultado. Mas eu não fiquei satisfeito. Aí eu contratei esse mesmo professor para fazer um outro tipo de trabalho. Vocês já ouviram falar, que chama transcriptoma. É assim, ó, eu tenho 2 plantas de soja. Eu apliquei, uma eu apliquei, outra eu não apliquei. Aí eu apliquei o biológico. Aí passo 72 horas, eu vou lá e coleto uma amostra de cada planta. Eu faço o quê? O genoma dessa planta. E aí eu vou ver que gene que o biológico ativou dentro da planta de soja. O que ele está fazendo? Que alteração é essa que faz a liberação de exudato? E para nossa surpresa, ele alterou 156 genes diferentes dentro da planta de soja
E aí você tem, agora você tem o genoma da soja, você tem esse gene relacionado a quê? É fotossíntese, respiração, redução de estresse oxidativo. Você tá vendo como é diferente falar de biológico e de biológico? É muito diferente. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa assim? Por isso que a gente demora para chegar a 5 anos. Porque quando eu trago um produto desse para você, eu falo, tem toda a caracterização dele, ele funciona assim, assim, assado, nesse nível de detalhe. Não, é bem bacana que a gente começou falando de químico, terminou falando de biológico. E falou né? de futebol no meio. E falou de futebol no meio, né? Então, assim, eu acredito que dá bastante pano pra manga, né? Sempre a conversa, né? Vai esticando. E eu gostei muito desse ponto. O Alfred levantou a bola certinho, né? Porque realmente, né? O químico, normalmente você tem ali a chavinha liga e desliga, né? Ou funciona ou não, né? Já o biológico não é tão preto no branco assim, né? Existem todas essas variáveis e que o Luiz detalhou aqui com uma maestria muito, muito grande, né? Nessas variáveis que realmente... a gente tem um baita de um desafio quando fala em biológico, coloca para funcionar, não coloca, não funciona, por que não funciona? Não presta, aí o produtor já sai falando mal do produto. E não é. No cerrado funciona, aqui não funciona, não é simples. Né? Eu vi lá na minha outra propriedade funcionou, aqui não funcionou, né? Então, cara, e aí se começar a colocar mistura e tecnologia de aplicação no meio, aí, meu Deus do céu, né? Não, vai longe. Mas, Luiz, eu agradeço a participação, acho que já rendeu um baita no episódio, acho que ficou bem legal, a gente entendeu toda essa cadeia, né, de lançamento de novos produtos, né? Até deu uma pinceladinha no biológico, acho que ficou bem bacana pra gente ver isso, né? Acho que o produtor começou começa a enxergar, né? Com os olhos que nós temos da pesquisa, nós já entendemos como funciona um pouco melhor a cadeia de lançamento de um produto ou o trabalho de pesquisa que se tem, né, Alfred, para desenvolver um produto. Então, com essa conversa aqui, acho que o produtor já começou a entender que não é tão fácil assim, né? Não é que a empresa XYZ tá guardando o produto, tá escondendo, não, para lançar depois, né? Não, é um baita de é suado, né? Não é simples. É suado e assim, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é um privilégio. Fica o convite, a gente tem uma estação experimental lá em Paulínia, quem não foi lá, para a gente estar indo lá junto, a gente tem uma parceria já de muito tempo, né? E esse nível de intimidade e falar as coisas que tem que se falar. E eu só queria deixar um recado só final aí para o nosso telespectador, youtuber, não sei exatamente o termo que eu uso. Como falar? Eu sou meio old school ainda, mas assim... Somos. A mensagem principal que eu deixo é: pensem antes de fazer, de tomar suas decisões. Cheguem às suas próprias conclusões, vão buscar informação, sabe? Analise os pontos, analise o que é, o que não é. Porque cada vez, como eu falei, cada vez mais a gente tem menos chance de errar. Usem a ferramenta biológica, um biológico adequado, levem em consideração as rotações dos ingredientes ativos, o momento da aplicação, o alvo principal e façam a decisão baseado nessas informações e conhecimento. Não vão no automático, não façam o que sempre fizeram. A gente já viu, falei da resistência há pouco atrás, né? O que aconteceu quando a gente fez as coisas sem pensar. O resultado foi voltar 50 anos e submeter a uma outra carga de produto que a gente talvez não teria necessidade se a gente tivesse feito um bom trabalho. O que eu peço é daqui para frente, vamos aprender com os erros do passado, vamos não repeti-los no futuro, porque não é só a gente que depende desse círculo pequeno aqui, o impacto é muito maior do que a gente possa imaginar. Então, mais uma vez, obrigado. A gente lá da FMC fica à disposição de vocês também e espera... Quem sabe fazer um episódio lá na FMC Paulínia daqui a algum dia. Eu não convido, hein? Tá bom, obrigado. A hora que você chegar amanhã na estação, nós estamos lá com as malinhas, montando câmera já. Bom, legal, Alfred. Além de te ligar, caso eu tiver dúvidas, né? Que o nosso produtor aqui da Agrária tem essa vantagem, né? Com certeza. Cara, não sei o que fazer aqui. WhatsApp, liga, sinal de fumaça até... Só passar digital, abre a porta, tá na sala do Alfred. Tá na sala, né? Acho que encerramos, mas o episódio quer deixar alguma mensagem aí? Não, na verdade, sim, acho que fechou muito bem. Eu concordo tudo que foi falado aqui. Assim, o importante é olhar, às vezes, assim, o barato pode sair caro, sabe? A gente não teve a oportunidade de falar de formulação, assim, a grosso modo, mas olhem, pensem muito bem. Assim, nós temos a informação, mas o mercado aberto também tem outras formas de acessar. E porque às vezes um produto que parece, puxa, por que isso é barato? Às vezes o barato pode sair caro. Tá? Principalmente quando a gente fala em manchas foliares em soja, ferrugem, então um cenário. Então,
cuidem, olhem, investiguem, sabe? Porque isso vai fazer o resultado final dentro da nossa rentabilidade depois, né? Eu sei que os preços de soja estão caindo, etc e tal, por todos os problemas que nós estamos enfrentando, mas o resultado tem que contemplar tudo isso que nós falamos basicamente aqui hoje. Aí tá a importância de cada vez buscar a excelência, né? Porque a conta tá cada vez mais apertada, mais desafiadora, né? Então só vai ficar quem realmente tá assertivo nas decisões, né? Uma baita de uma tarefa difícil, mas é o jogo, né? E o jogo tá aí para ser jogado, né? Amigão, mais um episódio feito e o que você me fala? Exatamente, caminhamos bastante nesses episódios especiais aí do Dia de Campo 26, né? Nós falamos sobre mercado, falamos sobre dessecação de soja, falamos sobre fungicidas, falamos sobre clima, falamos sobre tornado. Até tornado, cara. Rapaz, foram muitos episódios. Fertilidade. Mas esses episódios só foram possíveis graças a quem? A FMC. Então, fica o nosso grande agradecimento aí à FMC, né? Hoje tá aqui com o Luiz, mas também o Rafa, que fez um baita de um esforço aí para nos auxiliar aí também, né? Correu atrás da oportunidade, então agradecemos, porque o podcast é um meio que a gente tem de divulgação científica, então a gente pega aqui, óbvio, tem que sempre lembrar que a Agrária permite que a gente esteja falando aqui, né? Com todo mundo, dá toda a estrutura, mas a FMC foi uma parceirona nesse ponto de, cara, ajudar a gente aqui a colocar mais informação e a levar a verdade para frente. O que a gente estava comentando aqui, né? A verdade sempre vai aparecer, né? A gente não é perfeito, não é dono da verdade, mas a gente busca trazer pessoas que tenham esse fit com a gente, né? Que pensam, né, muito similar, que quer que o campo vá para frente, né? Se o campo tá indo bem, todo mundo que está debaixo da cadeia vai ficar bem também, né? Então essa é a importância de divulgar informações mais próximas ao melhor possível, né, que a gente consegue. Tá certo? Então, Luiz, agradeço a FMC aí, né, representando a tua pessoa aqui, né? Agradeço demais a parceria e já vamos começar a chorar outras parcerias também, né? Exatamente. Esperamos que os próximos eventos estejam conosco também, Vitão. Exatamente isso aí. Isso aí. Bom, pessoal, acho que deu o episódio aí. Tá pago. Tá pago e ficamos para a próxima, né, Alfred? Isso aí. Até a próxima. Um abraço. A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura.